Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 vamos estar em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois às 18 horas vamos continuar nos mesmos comprimentos de onda. Portanto, devido às circunstâncias causadas pela pandemia do coronavírus, os ouvintes já sabem, o programa, portanto, não está a ser feito ao vivo, com uma interação direta dos ouvintes, é gravado, mas claro está, temos perguntas de ouvintes que nos chegaram através das redes sociais e que nós vamos apresentar aos nossos convidados. Hoje os nossos convidados são Carlos Rosados de Carvalho e Sérgio Calundungo e, portanto, vamos ter a oportunidade de discutir a economia em Angola, vamos saber dos economistas o que o governo já fez ou não fez, deveria ter feito, vamos também falar da situação geral para os angolanos. Vou começar consigo, Dr. Carlos Rosado de Carvalho. Qual é a sua opinião sobre esta controvérsia em redor da nomeação da filha do Presidente para a Bolsa de Dívida e Valores de Angola? Eu acho que era uma questão, ou que é uma questão que era evitável, se o Presidente, ou se não tivesse nomeado a filha do Presidente para a Bodiva. Portanto, pode não ser importante, enfim, cada um atribui a importância que quer, mas eu acho que não condiz com o discurso do Presidente. Podemos discutir se o cargo é importante, se o cargo não é importante, podemos encontrar, enfim, uma das coisas que se diz é que terá um currículo à prova de bala, eu não sei, eu vi muita gente que fez cursos aqui e ali, doutoramentos e mestrados e não sabe gerir empresas. Portanto, eu não sei qual é a qualificação e, portanto, eu acho que esta é uma polémica que era completamente evitável se não se tivesse nomeado, porque é estranho que uma pessoa com relativamente pouca experiência, embora nós estamos a viver aqui em uma situação em Angola que parece que para se fazer coisas é preciso ser novo. É preciso ter, não sei, menos de 40 anos ou qualquer coisa, e é o caso um pouco do Conselho de Administração da Bodiva, que é presidido por uma pessoa que já com experiência, mas depois temos um conjunto de jovens à frente da Bodiva. Eu não tenho nada contra a juventude, mas a verdade é que eu questiono também a prestação da própria Bodiva. Até agora não conseguiu atrair uma única empresa para ser cotada em bolsa. Pode ser que as coisas agora mudem, não sei se será o caso, mas eu sinceramente acho que essa polémica era perfeitamente evitável e para evitar não tinha que ser nomeada a filha do Presidente para o Conselho de Administração da Bodiva. Já tivemos um caso aqui há tempos com a filha do Presidente da Sonangol, e essa desculpa de que a empresa não é o Presidente que nomeia, eu não acredito que o Presidente não soubesse da nomeação. Não acredito. Porque aquilo é uma sociedade anónima, é verdade. Mas o acionista é o Estado. E, portanto, os representantes do Estado tiveram na Assembleia Geral. E em Angola, o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. E, portanto, enfim, a minha opinião é que, como disse, era uma polémica que era evitável. Eu até posso discutir a importância da Bodiva e comparar, naturalmente, que a Bodiva não é só na Angola. A Bodiva não é o Fundo Soberano. Mas também, por exemplo, o José Filomeno dos Santos também parece que andou a fazer cursos no estrangeiro. A Isabel dos Santos também andou a fazer cursos no estrangeiro. Portanto, o facto de ter feito cursos no estrangeiro não habilita ninguém a ser presidente e administrador da Bodiva, administrador executivo da Bodiva, sobretudo sem ter, do meu ponto de vista, a experiência necessária. Eu conheço não sei quantas pessoas
que estão eventualmente mais bem qualificadas para serem administradores executivos da Bodiva. Muito bem. Obrigado. Eu vou dar agora a ouvir a opinião de Sérgio Calundungo. Sérgio Calundungo, o que é que você pensa desta questão? Bem, meu pai sempre dizia que não é bom fazer coisas boas que pareçam más, nem coisas más que pareçam boas. Ainda que esta pessoa fosse a mais qualificada, a proposto, o facto de ser parente direto, né, com ligação direta ao Presidente da República, eu acredito que eu, no lugar dele, teria pensado a possibilidade de colocar outra pessoa. A pergunta que se coloca é: a filha terá feito estamos perante uma situação de favorecimento em detrimento de outros mais bem qualificados? Eu acredito que há fortes probabilidades de que isto tenha acontecido. Eu penso, como Carlos, que é uma situação perfeitamente evitável. Eu acredito que não é algo que alinha muito ao discurso que o presidente João Lourenço, com muita coragem, tem vindo a assumir, né? Não terá ele influência direta sobre esta nomeação? Poderá não ter, mas tem ele poderes suficientes e poder para influenciar que nomeações como estas não venham a ocorrer nunca mais nos próximos tempos. Sim, sim. Bem, há que dizer que, vá lá, é uma situação difícil, porque para onde quer que ela vá, vai sempre causar algumas dúvidas, não é? Mesmo que, portanto, não vá para o Estado, que vá para uma companhia particular. Agora eu vou passar... João Santa Rita, para uma empresa particular e uma empresa privada, nós não temos nada a ver com o assunto. Não é? O problema é que são... Também pode-se dizer, aqui em Angola tudo é público e tudo tem relações com o Estado, é verdade. Mas enquanto andou incógnita no Ministério das Finanças, ninguém deu conta disso, não é? E de repente, é nomeada administradora executiva da Bodiva, é óbvio que isso... Enfim, porque se for uma empresa privada, nós não temos nada a ver com isso. Pois, está bem. E eu penso que aqui se pode aplicar o famoso princípio da discriminação positiva. Não é por ser filha do presidente que a pessoa seja prejudicada. Aqui podíamos dizer, ok, face até o contexto político em que estamos a ver, eu quero dar um exemplo de coerência e, por favor, justamente por seres minha filha, não vais para este posto. Que se um quadro tão bem qualificado... E já agora, peço desculpa, eu e o Sérgio estamos de interromper. João Santa Rita, isto acontece também numa altura em que, aqui há 1 ou 2 semanas, vimos jovens solidários de João Lourenço a fazer distribuição de bens e de cestas básicas às famílias mais pobres. Isso também vai totalmente contra o discurso do presidente João Lourenço, não é? Parece haja paz e todas aquelas coisas que faziam e que tinham dinheiro do Estado para andar a distribuir coisas em nome do presidente José Eduardo Santos, não é? Eu vou começar com uma pergunta que vem aqui do ouvinte Dionísio Mufuma e que diz respeito, vá lá, à possibilidade da criação desta zona de comércio livre da SADC. Este ouvinte diz que ultimamente o governo e alguns dos seus parceiros têm estado a defender a não necessidade de importar produtos de consumo porque a produção nacional já pode dar resposta ao consumo local. Ele, portanto, pergunta como é que poderemos vender os nossos produtos aos nossos vizinhos se defende que não podemos comprar os seus produtos? Será que esta fuga à competitividade não torna a Angola a caminho de uma ditadura económica que pode repelir mais investidores? Eu vou começar agora com o Sérgio Calundungo. Bem, eu acredito que Angola faz essa discussão sobre a zona de comércio livre sobre muitas falsas premissas. Por exemplo, João, eu sou daqueles que defendo que do campo, e normalmente se fala do potencial agrícola de Angola, mas eu acredito que do campo à prateleira de um supermercado há uma cadeia de atores que deviam intervir e que de facto Angola não tem. Não acredito na ideia de que temos muita produção, não, temos sim uma produção significativa que ela vem crescendo, mas não é tanta assim como se diz. E depois tem um outro problema.
Como eu te disse, não basta só produzir, é preciso outros atores, aqueles que vão interferir na cadeia de retalhos, nas cadeias de transportes, na cadeia de conservação e tratamento. E Angola não tem cadeia, então não é que temos muito para vender e muito pouco para comprar, ou muito para distribuir internamente. Com relação ao adiamento que Angola tem vindo a fazer da entrada na zona de livre comércio, eu acredito, eu defendo que sim, deve haver uma zona de livre comércio a nível da SADC. Durante muito tempo, a desculpa do executivo angolano, ou do anterior executivo, era de que não havia condições, só que eles nunca chegaram a dizer claramente que condições são estas e o que estavam a fazer para que estas condições fossem criadas. Eu prefiro que tomamos uma atitude mais arrojada, entramos para a zona de livre comércio e aprendemos, ou seja, como se diz, o caminho se faz caminhando, então aprendemos sobre a marcha, porque não dá para continuarmos a ter este adiamento indefinido, sob pena de ser, porque é uma falácia essa ideia de que estamos a proteger a produção nacional. Isto não é verdade, não existe uma produção nacional significativa e muito dos produtos produzidos localmente no ato de produção dependem de inputs. Por exemplo, tu não consegues fazer, mesmo a indústria cervejeira, a indústria de refrigerantes e uma série de indústrias dependem de muitas componentes para fabricar qualquer produto que ainda vem do exterior. Portanto, a zona de livre comércio é bem-vinda, devíamos aderi-la o quanto antes e sendo consciente das nossas fragilidades. Muito bem. Dr. Carlos Rosado de Carvalho. Estou absolutamente de acordo com este ouvinte e, no essencial, com aquilo que disse o Sérgio. Eu sou adepto do comércio livre e, sendo adepto do comércio livre, sou naturalmente adepto da abertura de Angola ao comércio livre. E sou por razões ponderosas. O mundo e a humanidade desenvolveu-se com as trocas. Não havendo trocas, não há desenvolvimento. E, portanto, nós precisamos perceber essas trocas. E a economia, os manuais de economia, nomeadamente sobre o comércio internacional, dizem que mesmo dois países, a famosa teoria de Ricardo, de Portugal e da Inglaterra, que a Inglaterra produzia têxteis e Portugal produzia vinho, e fazia sentido que os dois países, ambos os países, ganhavam com o comércio. Agora, há também, dentro da teoria económica, há a chamada teoria da proteção da indústria nascente. E, portanto, países onde tenham indústrias nascentes podem adotar e devem adotar, e é permitido que adotem, um certo protecionismo. E, portanto, eu estou de acordo com isso e acho que é o nosso caso. Nós devemos aderir à zona de comércio livre e devemos, simultaneamente, porque a adesão é uma negociação. Zona de comércio livre significa que não há barreiras ao comércio dentro dessa zona. Cada país mantém a sua autonomia em matéria de política comercial, mas as trocas dentro dessa zona, por isso se diz zona de comércio livre, são perfeitamente livres e não há, supostamente, barreiras. Mas durante a entrada é possível negociar derrogações e dizer, este produto aqui, nós vamos começar a desmantelar as barreiras paulatinamente, até que nós tenhamos condições de concorrer internacionalmente. E é isso que eu defendo. E mais do que isso, indo um bocadinho mais longe, eu acho que a nossa prioridade deve ser a SADC. O João não falou, mas nós também fazemos parte da SEAC, que, aliás, o presidente da comissão é angolano, e nós estamos numa espécie de poligamia integracionista, porque nós temos dois amores. Eu acho que nós devemos decidir e devemos optar pela SADC. Eu não acredito em múltiplas integrações. Aliás, eu não acredito muito na zona de comércio livre africana. Eu sou adepto da integração regional, primeiro, e então depois da integração regional, então podemos pensar numa integração maior. Porque quem quer, enfim, se calhar é um pouco polêmico, eu acho que quem quer a zona de comércio livre em África não está verdadeiramente interessado no comércio livre, porque vai ser muito difícil implantar a zona de comércio livre. Eu sou adepto de começarmos pelas integrações regionais
e que a nossa aposta concreta de Angola seja a SADEC. E depois é o que o ouvinte diz. Nós aqui em Angola achamos que se produzimos uma coisa, já não importamos. Nós produzimos cimento, proibimos a importação de cimento. Produzimos frangos, isto não existe em lado nenhum. Mesmo produzindo cimento, nós vamos importar cimento do estrangeiro e vamos exportar cimento para o estrangeiro. E isso é aquilo que o ouvinte diz, tem toda a razão. Então nós não queremos importar e queremos proibir as importações e nós vamos... Porque é que nós queremos exportar? Houve aqui um problema não há muito tempo com o Congo, justamente por causa disso, porque estavam não sei quantos caminhões alemães que queriam entrar no Congo porque a gente estava a proibir a importação. Portanto, nós temos que perceber que o comércio é bionívoco, não é? Nós importamos e exportamos. Eu tenho esta camisa, não é? Que é uma camisa de linho. Então nós que produzimos camisas de linho já não importamos camisas de linho. E se eu gostar de um modelo diferente que só produzimos? Esta ideia de que nós olhamos muito para o nosso umbigo e parece que não percebemos nada do comércio internacional e, portanto, este ouvinte está carregadíssimo de razão. Não é assim. Nós vamos exportar e importar produtos, o mesmo produto, as galinhas, as coxas de frango, as cervejas, tudo isso. A gente pode exportar cerveja para o Congo e importar cerveja do Congo. Isso faz parte das regras do comércio internacional. Claro. Mayra. Obrigada, João. Tenho algumas perguntas, vou ver, e são focadas no IVA. E o Carlos, eu sei que tem estado a demonstrar muitos gráficos em relação aos novos aumentos do IVA e eu vou pedir aqui então que nos dê um bocadinho de uma aula nesse sentido. A primeira é, o que é que acha desta retificação do IVA em menos de um ano e do facto da cesta básica deixar de ficar isenta e passar para 5%? E se eu posso colocar outra logo a seguir, que também está relacionada, não acha que, à semelhança do que fez no ano passado, o Governo devia ter publicamente comunicado esta alteração, porque o público em geral desconhece este aumento? E o que é que acha do imposto aduaneiro sobre os artigos da suposta cesta básica, partindo do princípio que, mais uma vez, em relação à produção nacional, que não existe produção nacional suficiente para essa subsistência? Digamos, há aqui medidas até aparentemente contraditórias, ou medidas, uma mão lava a outra, como se costuma dizer. Eu pessoalmente, e há economistas que defendem isso, e eu talvez tenda a defender isso também, uma taxa única. E não estarmos com um modelo complexo, com taxas reduzidas, isto, aquilo e o outro. Enfim, acho que eu vou mais por aí. Quanto ao levantamento da isenção, é o seguinte: nós aqui em Angola, quando nos cruzarmos com a Ministra das Finanças, é melhor mudarmos de passeio, porque corremos o risco dela nos ir ao bolso. E é o que acontece, enfim, no bom sentido, naturalmente. O Governo está aflito de receitas, não é? E, portanto, a cesta básica são os produtos mais consumidos em Angola, não é? E, portanto, estavam isentos e o Governo precisa de arrecadar receitas, sobretudo não petrolíferas. É por essa via que eu justifico, digamos assim, a inclusão da cesta básica, porque quer dizer, o argumento inicial era, digamos assim, poupar os mais pobres, porque a introdução do IVA traduz-se em quê? Num aumento do preço, não é? Se uma coisa não estava isenta e agora passa a pagar imposto, significa que, no limite, poderá ficar ou deverá ficar 5% mais caro. E, portanto, este foi o argumento, justamente, a penalização dos consumidores foi o argumento que foi usado para não tributar a cesta básica. E, portanto, a única razão que eu encontro para isso é a necessidade do Governo arrecadar receitas. A outra pergunta era, Mayra, já peço desculpa.
A outra pergunta era sobre o aumento do imposto aduaneiro. O aumento do imposto aduaneiro sobre Artigos da cesta básica. Mas, portanto, isto tem a ver com... Enfim, eu não sou fiscalista e, portanto, eu não sei se não se refere exatamente à introdução do IVA sobre os produtos da cesta básica. Penso que é esta a alteração, mas, francamente, não tenho a certeza, mas eu acho que talvez... Agora, há também outra coisa, e por isso é que eu estava a dizer que uma mão lava a outra, é que ao mesmo tempo que aumentamos os produtos, o IVA, e acabamos com a isenção do IVA sobre a cesta básica, há outra coisa que acontece, que é alguns consumos intermédios da agricultura passam a estar isentos. Tratores, fertilizantes, enfim, todas essas coisas, que é de alguma maneira uma forma justamente de ajudar a importação nacional. Como dizia, eu creio que era o Sérgio há pouco, muito daquilo que nós produzimos internamente precisamos de comprar, os brasileiros dizem, os insumos fora, no estrangeiro, e importar essas matérias-primas, esses consumos intermédios para o país. E, portanto, isto foi isento, supostamente, com o objetivo de, enfim, proteger ou ajudar a uma diminuição dos custos da produção nacional. Mas há uma coisa sobre isto que, a propósito de dizer porque é que isto não foi anunciado, ou é anunciado, ou há pessoas que não sabem, é o seguinte, eu espero que nós não vamos por esse caminho. Nós temos, se permite a expressão, a mania de copiar muitas coisas de Portugal. Enfim, é um país que morei muito tempo e que conheço relativamente bem. E o que é que acontece? Em Portugal, cada Orçamento Geral do Estado, ou cada Orçamento do Estado, como se chama lá, é uma mini reforma fiscal. E é o que está a acontecer connosco, ou está a passar a acontecer connosco aqui em Angola. É que este orçamento de 2020 e também o orçamento retificativo são autênticas reformas fiscais no sentido de que têm muitas alterações. E as pessoas estão interessadas e, fundamentalmente, e isso é culpa, obviamente, também da comunicação social, que o governo fez aquilo que deve fazer, que é, nós, comunicação social, não tomamos atenção a isso, mas isto vem tudo na lei do orçamento. Nós andamos preocupados com o déficit e com as despesas da educação, com as despesas militares e com as despesas da saúde, e essas coisas todas, e nós, jornalistas, não ligamos muito a estas alterações de natureza fiscal, que são uma data delas e que vêm, enfim, no orçamento geral, vinham já no Orçamento de Estado para 2020 e vêm também no Orçamento retificativo. E, portanto, eu defendo que as reformas fiscais não se devem fazer com o orçamento. E, portanto, cada orçamento não pode ser uma reforma fiscal. E sobretudo, quando a Mayra dizia, e isso de alguma maneira é verdade, o IVA entrou em vigor em outubro. E, portanto, é natural que se façam ajustamentos, essas coisas todas. Mas é também necessário que haja estabilidade fiscal. Os investidores gostam de uma certa estabilidade. É óbvio que se é para mudar para melhor, e como diz o outro, para pior já basta assim. Podemos sempre mudar para melhor. Mas devemos evitar muita instabilidade fiscal e estar permanentemente a alterar as nossas leis fiscais, as nossas taxas, etc. Isto parece-me prejudicial para a economia. Queria perguntar, portanto, ao nosso outro convidado, ao Dr. Sérgio Calundungo, já agora, o que é que você pensa da imposição do IVA? Eu sou daquelas pessoas que acredita que as boas árvores vêm-se pelos frutos, então as boas políticas vêm-se pelos efeitos que têm. Há um tempo atrás, vigora muito no léxico dos nossos políticos, quando se fala dessa questão da AGT, de matéria fiscal, da ideia de cobrar mais impostos e alargar a base fiscal. Mas eles não criaram, eu sinto que podiam criar outras condições. O que está-se a fazer é, pura e simplesmente, aumentar a carga sobre aquelas poucas pessoas que podem pagar e não criar condições para que mais pessoas paguem ou para que outros itens possam ser pagos. Por exemplo, logo no fim da guerra, houve uma dinâmica de acaparamento de terras muito grande. E por deficiências nos registros, cadastros e não sei o quê, há muita gente que tem muitos hectares de terra e não paga impostos por isso. Para mim, faria mais sentido ter um bom sistema de registros,
tentar garantir um bilhete de identidade a toda a gente, porque aí terias muito mais contribuintes e não aumentar a carga fiscais sobre aqueles poucos que podem pagar. Tem muito recentemente um estudo do Centro de Investigação da Universidade Católica sobre o impacto da Covid. E havia uma coisa que eles diziam que era interessante, que era o seguinte: embora a AGT se tenha equipado para melhor cobrar mais impostos, o que está a acontecer é que o número de potenciais contribuintes, quer empresas, quer famílias, estão a perder rendimentos, ou seja, parece contraditório, ou seja, não se criaram condições para que hajam mais contribuintes a terem recursos para poder, e por via essa via, pagar mais impostos, ou seja, o âmbito de negócios é mau, as empresas estão a fechar, as pessoas estão a ir ao desemprego, portanto, há cada vez menos pessoas em condições de pagar impostos. O resultado, se nós formos comparar quanto efetivamente se vai arrecadar, eu sinto que vamos ficar muito aquém das nossas expectativas. Eu acredito que não é por esta via que vamos conseguir aliviar o estado do pesado fardo que pesa sobre si e, sobretudo, não é por esta via que vamos conseguir diminuir a contribuição dos impostos petrolíferos na nossa economia e nas despesas que o Estado tem que fazer. Que esta questão das negociações com o FMI, eu, para ser franco, não sei bem em que ponto é que estão estas negociações. Eu sei que no princípio do mês, subitamente, um adiamento dessas conversações, ninguém sabe bem porquê. Dr. Carlos Roçado de Carvalho, você sabe o que é que se passa com estas negociações? Qual foi a razão do adiamento? Bom, isto é uma história um pouco longa e também um bocado mal contada. No sentido, normalmente, as avaliações com o Fundo Monetário Internacional, há duas por ano, uma em março e uma em setembro. Normalmente, a de março vem a emissão, negociam, e qualquer coisa como meados de junho, até na primeira quinzena de junho, o board do Fundo Monetário Internacional reúne-se e aprova ou não a avaliação, tem sempre aprovado. E, portanto, este ano começou por ser estranho que demorasse muito tempo, passou-se junho, não foi aprovado, mas dizia-se que, enfim, que era por causa da Covid. A Covid agora tem costas largas, não é? Tudo é por causa da Covid. E, portanto, foi adiado e foi marcada a reunião para o dia 30 de julho. Estava no site do Fundo Monetário Internacional e no dia 30 de julho o porta-voz do Fundo Monetário Internacional veio dizer que eram necessárias mais negociações relacionadas com a reestruturação da dívida pública e, subentende-se, embora não tenha dito expressamente isso, era com a China. Mas o que é que acontece? Havia, enfim, talvez uma caixa mundial, o jornal Expansão, divulgou o relatório que ia ser apreciado no Conselho de Administração do Fundo. E nesse relatório, o staff do Fundo Monetário Internacional propunha a aprovação da avaliação, portanto, o Angola passava no exame, inclusivamente o staff propunha que a administração aprovasse a extensão do empréstimo que Angola pedia mais 740 milhões de dólares. E, portanto, aquilo parecia que seriam favas contadas, não é? Que aquilo chegava, a administração seria aprovado. E vem esta coisa. E então o que é que se diz? Porque depois há outra coisa. O presidente João Lourenço também introduziu aqui muito ruído, porque não sei quem é que lhe escreveu o discurso, mas no dia 29 de maio, no encontro com a sociedade civil, o presidente João Lourenço disse que haviam negociações para a reestruturação da dívida e que em breve seriam dados pormenores sobre essas negociações. Claro, o Presidente não deve falar sobre a reestruturação da dívida, não deve. As reestruturações da dívida não se falam delas, anunciam-se quando elas acontecem. E agora a Ministra Vera Davos vem dizer que afinal não, porque não pode divulgar os pormenores das negociações, porque supostamente há acordos de confidencialidade. Mas bom, o que é que se sabe? Angola, o tal relatório do Fundo Monetário Internacional diz o seguinte:
que Angola tinha chegado a acordo com 2 credores e que estava em negociações e à beira de fechar o acordo com um terceiro credor. Em rigor, esses credores são todos a China, porque Angola tem 2 tipos de financiamento com a China. Tem financiamentos bilaterais, que é uma espécie de Estado a Estado, onde se inclui o banco, o Exim Bank chinês, o Banco de Exportação e Importação, e depois tem empréstimos com 2 bancos comerciais, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco Industrial da China. Supostamente, com estes 2 credores já havia acordo. O problema, aparentemente, era com o Exim Bank, que é uma agência chinesa, e os financiamentos do Exim Bank são considerados financiamentos bilaterais. E, portanto, o que se sabe é isso, é que o que está a emperrar as negociações entre Angola e a China será o quê? Será justamente as negociações dos acordos bilaterais entre a China e Angola, onde se inclui o Exim Bank. E, portanto, o Ministério das Finanças aqui em Angola diz: não, isso não é importante, eles vão de férias e logo quando vierem de férias decidem. Portanto, passaram-se 2 semanas já e era suposto haver alguma coisa, ou pelo menos a marcação da reunião do board, onde será decidido a avaliação de Angola. Mas, portanto, aparentemente há problemas, mas nós não sabemos exatamente onde é que estão os problemas. E aí vem uma coisa que eu não gostaria de deixar de dizer. Durante muito tempo disse-se que não, Angola é fantástico, a China empresta-nos dinheiro, não nos pede justificações, não interfere nos assuntos internos de Angola. E é o que os chineses dizem. Nós emprestamos, mas nós não interferimos nos assuntos. Agora nós estamos a ver, com a reestruturação, nós estamos a ver as dificuldades que aparentemente o governo chinês ou os chineses estão a colocar à Angola. Portanto, como diz o outro, não há almoços grátis, não é? Pois. Dr. Sérgio Calundungo, como é que você vê estas relações entre o fundo e Angola? Bem, eu sou daquelas pessoas, e isto é importante que diga, que sempre defende a ideia de que a relação dos fundos, do Fundo Monetário Internacional, não só com Angola, com outros países, pode ser bem melhor. Eu não entendo o porquê de algumas imposições, das cláusulas de confidencialidade, porque acredito que há que haver alguma sensibilidade, porque muitas das medidas que são tomadas acabam por afetar a vida de todos os cidadãos, e é importante que os governos partilhem com os cidadãos um pouco das decisões que se vão tomando a este nível. Eu reconheço que de lá para cá o Fundo Monetário Internacional, e fruto de muita crítica internacional, terá tido uma melhor sensibilidade para as questões, para o impacto social das medidas que impõe aos seus governos, aos vários governos, mas até aqui, no caso da Angola, e como aconteceu com outras partes do mundo, continua a haver um certo ceticismo na maneira como os governos negociam com esta entidade, né? Ficamos com a sensação que negociam numa clara posição de fraqueza. No caso da Angola, eu estou meio dividido. Eu acredito que há uma parte das suas imposições, aquela que tem a ver com rigor na gestão dos recursos públicos, que faz todo sentido. Aliás, chegamos à situação onde chegamos porque não havia rigor e o governo não tinha os contrapoderes necessários para ser obrigado, não havia nenhuma posição que forçava o governo a adotar uma série de princípios. Só não entendo o porquê das imposições, sobretudo aquelas que falam, aquelas medidas que têm forte impacto social. Eu acredito que deveria haver aqui uma margem dada aos governos para também fazerem ouvir outras vozes nesse tipo de processos. Sei que é muito complexo, mas nada é impossível. Eu acho que o mundo pode evoluir, e se há uma das coisas em que o mundo tem que evoluir, é sobretudo na atitude de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional. Esta pergunta é para os dois. Dou liberdade a responderem conforme quiserem, pela ordem que quiserem.
Mas é sobre este contrato de 148 milhões de kwanzas para a concessão do novo hino, a celebração dos 45 anos de independência de Angola. A minha questão é muito simples, quem é que aprova este tipo de valor para a concessão de um? Bom, a sua pergunta é muito interessante. Eu tenho certeza que se colocasse todos os membros do governo na sua área de conforto, ou na zona onde se sentem confiantes, e intimamente perguntarmos se aprovavam a cedência de 144 milhões de kwanzas para a concessão de um hino na atual fase, eu acredito que muitos deles diriam que não. Eu acredito que 9 em cada 10 governantes deste país, não sei, a menos que não estejam não estejam no uso das suas faculdades mentais, não aprovariam claramente um contrato desta natureza. Este é o grande drama da situação em Angola, ou seja, por um lado, pede-se aos cidadãos que aceitem uma série de sacrifícios, lança-se a ideia de que é uma ideia que eu não gosto muito, de que estamos assim porque todos, como se todos tivéssemos vivido acima das nossas possibilidades, e depois somos surpreendidos com decisões como esta, como foi o caso da clínica dentária, afeta os serviços da Presidência da República, ou seja, são mensagens contraditórias que se nos lançam. E é importante, não basta só corrigir ou voltar para trás, é preciso perceber, e a sua pergunta talvez iria ajudar, como chegamos até aí, como chegamos a celebrar um contrato, a pedir às pessoas que abnegadamente a fazerem um esforço, mas a este custo, numa altura como esta. Esta é a grande questão que todos os cidadãos deveriam exigir que fosse respondida e de forma oficial. Eu acho que eram 200%, ó Sérgio. Acho que 200% te diriam que não era possível. Provavelmente aprovou porque queria tirar alguma comissão, só pode ser. Pois é isso que nós não sabemos. E a única coisa que nós podemos fazer é efetivamente aquilo que o Sérgio disse, tem que se revelar. Eu vou contar aqui quase uma história. Eu, aqui há uns anos, fui à Suécia, a convite do governo sueco. Era um conjunto de jornalistas e nós tínhamos como guia, até que era funcionária pública, mas era uma senhora de nacionalidade italiana. E, portanto, que era a nossa guia e com quem nós almoçávamos e jantávamos todos os dias. E ela dizia-nos, estávamos a uma certa altura num restaurante, e ela dizia, vocês sabem, porque aquilo tinha, éramos convidados, mas não podíamos beber álcool ao almoço, ao jantar havia uma exceçãozinha de um copo de vinho, mas, portanto, e ela dizia-nos o seguinte, vocês sabem que aqui na Suécia, se aparece aquele senhor que está ali a almoçar, sabendo que nós somos da agência e que estamos com convidados estrangeiros, eles têm o direito de ir à agência e pedir a fatura deste almoço, para saber exatamente o que é que nós estamos a consumir, quanto é que consumimos e quanto é que gastamos. E, portanto, é essa transparência que não existe. Nem andam todos calados, ninguém diz nada, ninguém faz nada. E, portanto, eu não sei, eu tenho poucas esperanças e não há demissões, não há rigorosamente nada, porque aparentemente terá sido a nova ministra que chegou e que viu e que deu conta daquela fatura enorme e veio depois digamos assim, o autor dizendo que toda a gente sabia que era aquele valor, porque chegou a dizer que havia, primeiro eram 14 milhões, não era, Sérgio? E parece que depois multiplicou-se por 10. Mas desculpa lá, há algum problema, qualquer auditor Zeco chegava lá e percebia o que é que se passou, não é? E fazia um relatóriozinho e entregava ao Presidente e o Presidente divulgava à população, como diz, mas todos nós queremos saber o que é que se passou. Não sei, provavelmente vai acabar como muitas das histórias que nós conhecemos. Aqui há dias, o Ministro da Justiça disse que já se gastaram 2 mil milhões de dólares na questão dos bilhetes de identidade. E ainda assim, mais de metade da população não tem bilhete de identidade. E as pessoas dizem isso com um sorriso nos lábios e nós não vemos que alguém seja penalizado por isso.
que nós saibamos porque é que está a gastar tanto dinheiro e quem é que está a gastar tanto dinheiro, e justamente como a Mayra perguntou, quem é que assinou o cheque, quem é que assinou o contrato, não sabemos. Agora que estamos a falar desta questão que envolve pelo menos a indicação ou a sugestão que poderá ter havido, vá lá, umas manobras menos legais. O ouvinte João Pedro Mateus Ngongo pergunta aos dois, e eu vou começar pelo doutor Sérgio Calundongo. À luz disto que vocês falaram e de outros casos, como é que vocês veem a governação de João Lourenço após 3 anos? Bem, eu acredito que João Lourenço... para ser justo com ele, até vou dizer 3 aspectos positivos e 3 aspectos menos bons. Primeiro aspecto positivo, havia o mito de que João Lourenço, e até usava a famosa alegoria, que seria nada mais nada menos que um motorista que iria conduzir um caminhão cujo dono estivesse ao lado a dar-lhe direções, a dar-lhe orientações. E João Lourenço, muito bem, então logo assumiu o poder. Ele demonstrou claramente que não estaria a ser manietado, sobretudo pelo anterior presidente da República. Isto foi visto, foi muito aplaudido. A segunda questão foi o presidente vir a público reconhecer aquilo que eu acho que são os grandes males que este país tinha, e ainda hoje tem: corrupção, nepotismo, bajulação. Disse ele, com as frases bem abertas, aquilo que durante muitos anos as pessoas negavam. E para mim, qual é a importância? É que quando não se reconhece um mal, é um indicador de que não se vai corrigir. E ele disse isso publicamente. A terceira é que começou timidamente uma certa responsabilização a atores ou determinadas figuras que nós considerávamos intocáveis e que tinham estado ligadas a práticas corruptas e prejudicado o erário público. E isto fez com que, pelo menos eu tenho essa percepção, no início do seu mandato, a instituição Presidente da República teve uma popularidade que nunca teve nos últimos 20, 30 anos. Agora, tem coisas que João Lourenço não conseguiu resolver. Eu acredito que, para que consiga combater efetivamente a corrupção, devia investir em 3 pilares, e João Lourenço não fez. Primeiro, acesso à informação para o público. O país não fez isso. Não alargou os níveis de participação de uma série de decisões, ou seja, continuam a ser tomadas de forma unilateral. E a terceira, não sinto que tenhamos dado passos significativos a nível da fiscalização. E, para mim, estes 3 aspectos contribuem para o ecossistema de uma boa governação. E aí, João Lourenço continua a ter sérias dificuldades de resolver o problema. Ou seja, precisamos de essas medidas mais impetuosas tomadas no início, agora precisamos de ter medidas com um substrato mais estruturais e que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo, né? Estamos cansados de ver um homem que brilha, queremos ver todas as nossas instituições a brilhar, e não sinto que se está a construir instituições sólidas do ponto de vista da transparência, da participação e da fiscalização. Carlos Rosado Carvalho, 3 anos de João Lourenço, como é que é? Bom, eu acho que há uma coisa, não sei se eu percebi bem, em que quando o Sérgio se referia à participação das pessoas, não sei a que é que ele se referia exatamente, mas um dos créditos que eu dou a João Lourenço é uma maior abertura na sociedade angolana. Houve uma distensão da sociedade, as pessoas falam mais, as pessoas, inclusivamente, não é com o nível que eu gostaria, mas inclusivamente nos órgãos públicos, já há acesso, enfim, a partidos da oposição, etc. Agora, também é verdade o seguinte, já no tempo de José Eduardo Santos, as coisas eram mais ou menos assim. Depois das eleições, havia sempre uma abertura. E depois, à medida que se começavam a aproximar as eleições, as coisas começavam a ser fechadas. Não sei se será o caso, mas eu sinto as pessoas mais abertas, a falarem mais, e portanto eu acho que isto é também um crédito
ou é sobretudo, ou será sobretudo, um crédito de João Lourenço. O combate à corrupção, houve progressos, mas eu sinto um pouco sobre aquilo que vou falando. Quando começou o combate, e é verdade, havia pessoas que nós considerávamos completamente intocáveis e que já não são tão intocáveis como isso, e que eu acho muito bem, quer dizer, uma das acusações que fazem é que o Presidente é seletivo. Quer dizer, o combate à corrupção tinha que começar por algum lado. E eu acho muito bem que tenha começado pelos filhos do Presidente e pelas pessoas que estão próximas do Presidente, é absolutamente normal. Agora, nós queremos, o que eu não percebo muitas vezes é coisas que já se passaram ou que se passam com pessoas que estão próximas de João Lourenço e que não são investigadas. Não é? Essa é que é a minha questão, esse é que é o meu problema. As coisas, e desse ponto de vista, era o que o Sérgio disse, alguma falta de transparência, alguma falta de fiscalização. Eu diria, somos fortes com os fracos. E quem são os fracos agora? Eram as pessoas ligadas ao Presidente José Eduardo dos Santos. E as pessoas que estão ligadas à presidência, nós não temos notícia de que tenha acontecido alguma coisa. 17 milhões que são depositados e que uma pessoa que, enfim, tirando uma breve carreira, digamos, na advocacia, aquilo que a gente sabe é que não tem rendimentos para ter isso. E, portanto, esse combate à corrupção que começou com muita força, que agora, de alguma maneira, tem tido poucos resultados. E depois temos a frente económica. E desse ponto de vista, os resultados, é certo que agora a Covid também tem costas largas e serve para desculpa para tudo, mas muitas das coisas que nós temos e que estão a ser feitas em matéria de economia, nós temos um bocado a sensação de que muitas vezes são as mesmas coisas, ou quase as mesmas coisas, feitas pelas mesmas pessoas, e portanto nós devemos esperar resultados muito diferentes. E portanto eu acho que em matéria de economia o balanço não é propriamente muito positivo, não é? Lucrécia Mateus, ela diz, recentemente assistimos a um programa em que apresentou alguns gráficos sobre as contas ou o estado de algumas empresas públicas. Eu sou uma funcionária de uma delas, no caso a ENAP, a Escola Nacional de Administração de Políticas Públicas. Gostaria de saber do economista, portanto de você, o que pensa sobre a gestão e os seus rendimentos. O senhor acredita na informação enviada das contas ao estado da ENAP? E qual seria a sua recomendação para o Governo acerca do Conselho de Administração desta escola? Particularizarmos e falarmos em empresas em concreto, se eu soubesse antecipadamente da pergunta, teria ido informar-me e ver o relatório. Eu acho que essa pergunta, de alguma maneira, tem a ver com uma coisa que eu apresentei e que é o seguinte. A ENAP é uma empresa que, do ponto de vista empresarial, está em falência técnica. Quer isso dizer que se a ENAP fosse dissolvida, liquidada, aquilo que se obtinha com a venda dos ativos da ENAP não dava para pagar as dívidas que a ENAP tem. Portanto, a ENAP tem agora mais dívidas do que ativos e do que ativos, o que significa dizer que o capital próprio é negativo. Portanto, a empresa não é uma empresa que esteja financeiramente bem e que seja uma empresa propriamente modelo. Agora, a ENAP aparecia bem classificada, João e Lucrécia neste caso. Porquê? Porque a ENAP entregou ao IGAP todos os documentos de prestação de contas. Entregou o relatório de gestão, entregou o balanço e a demonstração de resultados, entregou o mapa dos fluxos de caixa, entregou o relatório das notas à demonstração de resultados, entregou o relatório do auditor independente, entregou o relatório do Conselho Fiscal. E, portanto, a minha avaliação, e não tinha nenhuma reserva, isto é, os auditores independentes não manifestaram nenhuma
reserva às contas da ENAP. E daí que a ENAP, nos gráficos que eu apresentei, apareça bem classificada. Mas eu não estou aqui a dar, quer dizer, a avaliar a qualidade da gestão da ENAP, que não era esse o caso, nem eu tenho condições para o fazer. Agora, a verdade é que a ENAP está numa péssima situação financeira, no sentido de que está em falência técnica, mas não é menos verdade que, do ponto de vista da apresentação das contas, apresentou-as com todos os documentos, e os auditores independentes não levantaram nenhuma reserva às contas da ENAP. Em síntese, é isso que se passou. Ok, então esta é para o Dr. Sérgio Calundungo. A pergunta é esta: o que é que o Governo já fez, não fez, e o que é que deveria ter feito? Eu sou daquelas pessoas que acreditam em determinadas medidas que já deviam ser tomadas e não exige recursos do governo. Portanto, aqui a desculpa não pode ser a ausência de recursos. Por exemplo, no ranking internacional sobre o orçamento aberto diz que Angola faz parte de um dos países que partilha um mínimo de informação com os cidadãos sobre a forma como é gerida as finanças públicas. E, curiosamente, muitos dos documentos são documentos produzidos, só não são partilhados. Os últimos 2 anos foi feito em demonstrar que, quando esta publicação é de domínio público, as pessoas se posicionam e até, e isto é uma das coisas positivas do governo de João Lourenço, há sensibilidade para corrigir. Vou-vos dar exemplos. Nós tivemos o famoso caso de uma gralha técnica, em que falava-se de um valor que a sociedade considerou inaceitável para o aluguer da residência do presidente da Assembleia Nacional. Quando a sociedade toma conhecimento sobre isto, comenta, tiveram que vir a público explicar. Tivemos o caso da terceira operadora, em que a sociedade reagiu, ou seja, tivemos o caso dos bairros dos ministérios. Então, é muito importante, e eu acredito que o presidente João Lourenço deve ser encorajado a partilhar com o público o máximo de informação, porque estas acabam sendo as pessoas que lhe vão ajudar a calibrar. Por exemplo, tivemos o caso da clínica dentária e vamos tendo outros. Portanto, esta é a primeira linha de trabalho. O Carlos dizia, bom, Sérgio, não percebi bem o que queres dizer com a participação. Repara uma coisa, temos a Covid-19 e uma pessoa sentada em Luanda decide os horários do mercado para todo o país, Caluquembe, Xongoroi e por aí fora. Não seria melhor dar a competência de decidir em que horários vai funcionar o mercado de Caluquembe, as pessoas que estão lá mais próximas, seguindo aquela dinâmica? Ou seja, há aqui uma margem muito grande de partilhar poder de decisão com outros entes da própria hierarquia do Estado, mas também com outros atores sociais. Muitos dos erros cometidos na nossa governação, e isto também não custa dinheiro. E a terceira é a fiscalização. Sentimos que os órgãos de fiscalização, que é o Tribunal de Contas, o Parlamento, com as limitações que tem, e os órgãos internos do Executivo não são suficientes. Eu acredito que se o governo, e acho que há muita gente do governo que pensa assim, partilhar essa responsabilidade de fiscalizar as obras do PIME e os projetos de investimento público nos municípios com organizações locais, com os munícipes, eu acredito que estas 3 coisas teríamos dado um passo muito grande e o governo, infelizmente, ainda não fez. Segunda questão, uma área que me toca profundamente, que é sobretudo as medidas e as políticas sociais de apoio aos mais carenciados. Eu acredito que, mais do que soluções técnicas que estamos vindo a tentar, nós precisamos de soluções políticas. E as soluções políticas, a principal, é o dia que o governo reconhecer que não faz sentido fazer as coisas para os pobres, mas fazer as coisas com os pobres. Ou seja, partilhar o máximo de poder de decisão. Há margens muito grandes. Eu acredito que desde a Mutamba pode parecer ser muito fácil decidir o que é bom para os combatentes, que é aqui no centro da cidade, Maculuço, que é no centro da cidade, ou Xongoroi. Mas isso é mesmo só aparentemente. A realidade é muito mais complexa do que isto. E
Esta é a questão que eu acho que falta neste país. Pode-se entrar para o debate se temos a infraestrutura legal para permitir isto. Eu acredito que não é uma questão de infraestrutura legal. É de vontade política de partilhar poder de decisão sobre coisas que são relevantes para as pessoas. Fala-se muito das autarquias e do poder local, está tudo muito bem, mas em termos económicos, portanto em países desenvolvidos como os Estados Unidos, em que há poderes regionais e poderes estaduais, essas autoridades têm a capacidade de angariar impostos, de impor impostos locais e, portanto, autofinanciam-se, de certo modo. Eu vejo isso acontecer em Angola, o que significa que qualquer autarquia vai estar dependente do governo central. Isso tem solução económica? Bom, João, eu relativamente à questão das autárquicas, eu digo o seguinte, nós compararmos a situação que existe atualmente. E o que é que existe atualmente? Existe um país completamente dominado pelo MPLA. O governador é o primeiro secretário do MPLA. O administrador municipal é o primeiro secretário do MPLA. O administrador da comuna é o primeiro secretário do MPLA. E o chefe da família também é o primeiro secretário do MPLA da família. Portanto, João, se nós transformarmos isso, comecemos pelos municípios. Se o presidente do município for eleito, ele já não vai poder desculpar-se completamente com o partido, porque lhe vão dizer na cara que ele foi eleito. Epá, João, isto faz toda a diferença com ou sem dinheiro. Porque mesmo sem dinheiro, é melhor nós termos pessoas eleitas que sejam responsabilizadas pelos seus eleitores do que termos comissários políticos, que é o que nós temos atualmente. E justamente outra coisa é que as autarquias vão criar regras, e aparentemente regras cegas, que vão dizer com o fundo de, enfim, eu não acompanhei muito isso, não sei se o Sérgio saberá isso melhor que eu, mas existem fundos de equilíbrio financeiro, existem regras para a distribuição dos dinheiros pelas autarquias. E agora cabe, e caberá seguramente porque se as autarquias dependerem da coleta de impostos, não vão por aí. Mas, enfim, também em todo lado, João, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas normalmente as receitas locais estão ligadas mais a impostos sobre património, prédios, eventos, etc. E depois uma percentagem dos outros impostos que são cobrados localmente. E, portanto, o facto de haver regras definidas para a distribuição dos dinheiros também é positivo. E esperemos que depois os autarcas, pressionados pelos seus eleitores, comecem a pedir mais dinheiro e mais contas e desenvolvam a atividade municipal de maneira que aumente a atividade e com o aumento da atividade há mais impostos. Portanto, qualquer coisa, João, resumindo para concluir, qualquer coisa que mude a situação atual é uma coisa ótima, é uma coisa fantástica para este país. Agora não vai ser fácil, estamos a falar de dinheiros, mas estamos a falar também simultaneamente de quadros. Se as autarquias têm pessoas capazes para gerir, mas atualmente os municípios também não têm. E, portanto, eu sou um adepto incondicional das autarquias, e a propósito de coisas que o Presidente ainda não fez, é justamente a questão das autarquias. E se me permite também, só para concluir, e indo à questão anterior, que é também uma coisa, nós sabemos que todos os países dependem da educação e da saúde. E este Presidente não tem um plano para a educação, nem tem um plano para a saúde. E nós estamos a ver, com a questão da Covid, a situação em que nós já todos sabíamos, mas que se calhar não tínhamos muito essa noção. Nós estamos em risco de não ter aulas, porque as escolas não têm condições de biossegurança. E não são as escolas, são 80% ou 90% das nossas escolas. Portanto, a saúde é a mesma coisa. E, portanto, eu não consigo conceber que o Presidente tenha planos para tantas coisas e que não tenha um plano nacional para a saúde e para a educação, que são verdadeiramente os nossos verdadeiros problemas estão na educação e estão na saúde, e a única coisa que nós sabemos é o Presidente ter mandado rever os manuais escolares. E a pergunta é para os dois, e esta pergunta vai neste sentido. Sempre que se fala em economia e se fala em crise da economia em Angola,
vamos à famosa frase da diversificação e é sempre o mesmo coitado ou a mesma coitada é a agricultura. Eu quero aqui um bocadinho de adivinhação de ambos. Para quando é que a agricultura de facto vai fazer parte real do plano de desenvolvimento de Angola? Porque até agora tem sido sempre, vamos diversificar, vamos para a agricultura, mas não se vê nada, não se vê essa diversificação de que tanto se fala. Eu creio que nós construímos um mito à volta da agricultura e à volta da diversificação. Os angolanos fazem uma equação muito simples, mas do meu ponto de vista equivocada. Dizem, nós temos bons solos, que não é de todo verdade, temos muitos rios e muita água, isto sim é verdade, e portanto temos um povo. Com base nisto vamos diversificar a economia fruto da agricultura. E eu tenho dito que não. Há uma equação, nós precisamos de capital humano capaz de o fazer isto. E não há investimento. O setor rural é o setor onde as pessoas são menos educadas, onde têm menos competências para aprender novas tecnologias, onde a investigação científica está mais ausente. Portanto, não é aquela famosa ideia de vamos aumentar a produção, tinha que ser precedida de como vamos fazer isto. E o como, se vocês repararem, passa mais por investimento no capital humano do que na compra de inputs e sementes agrícolas. E eu acho que o problema é que isto é debatido de forma equivocada. Como eu dizia, do campo à prateleira do supermercado há uma série de atores que nem sequer são tidos em conta e continuamos com o discurso da diversificação da economia. Eu sobre isso diria o seguinte, há um aspecto de alguma maneira positivo e por oposição àquilo que se passava durante o tempo de José Eduardo Santos, em que se acreditava que o problema agrícola ia ser resolvido com grandes projetos. E, portanto, pelo menos agora não ouvimos falar de nenhum grande projeto, dessas megalomanias, e, portanto, eu acho que isto é uma mudança que pode ser uma mudança importante. O futuro da agricultura em Angola passa naturalmente pela agricultura empresarial, mas passa também pela agricultura familiar. E tudo o que for feito nesse sentido, pelo menos já houve uma mudança de drive, digamos assim. Antigamente eram as piminhas, as aldeias novas, os não sei o que, Malães, era tudo grandes projetos, mega projetos que nos iam resolver o problema da agricultura e que estes projetos, praticamente à exceção da aldeia nova, está tudo na falência. E, portanto, acho que esta mudança de atitude já é alguma coisa. A agricultura também foi tendo um bocadinho mais de dinheiro. Naturalmente que o dinheiro ainda não é suficiente, estamos a falar, enfim, de, não sei, talvez entre 1% e 2% do orçamento, mas, portanto, há algumas mudanças positivas e há, sobretudo, mas aquilo que nos vai levar adiante é a necessidade. E eu acho que a alteração da política cambial está a contribuir para isso. Nós estamos numa situação em que não temos dinheiro para importar. E se nós não temos dinheiro para importar, não nos resta outra alternativa, senão produzir localmente. A alternativa é não termos coisas para comer. Portanto, é este estado de necessidade que, e depois vemos muita coisa, o Sérgio dizia, fala-se muito, o Ministro da Economia tem um programa na televisão e na rádio, e que é a produção nacional, este produz não sei quantas toneladas, aquele produz não sei quantas toneladas, mas nós não temos uma ideia do conjunto. Mas, portanto, eu acho que são estas alterações de paradigma. Não temos dinheiro, não temos dólares para importar e nós vamos ter que nos chafar, vamos ter que produzir internamente. E isto, acho que mais tarde ou mais cedo, vai nos obrigar o governo a ter outras políticas, vai obrigar os empresários também a ter outras coisas, porque depois acontece uma coisa muito estranha, que o Sérgio, de alguma maneira, há um bocado disso. Nós não sabemos se é muita, se é pouca a produção, mas um dos maiores produtores de Angola, que passa publicidade, é uma empresa que se chama Nova Agrolida, queixava-se que tinha excesso de produção
e que não conseguia escoar. Atribuíam isso ainda à compra de produtos importados, no sentido de que os grandes distribuidores preferem produtos importados. E, portanto, nós não sabemos depois onde é que está a verdade. Porque vender para as grandes superfícies é uma coisa exigente. Nós não podemos colher da terra e pôr numa caixa e mandar para a grande superfície, porque senão nós não compramos. E, portanto, nós não percebemos se o problema das grandes superfícies está dentro das grandes superfícies que gostam de comprar coisas aos estrangeiros. É o que eu acho muito estranho, não é? Se pudessem ter abastecimento interno, gostariam. Será que lá vem aquela tal coisa da zona de comércio livre? Será que nós somos suficientemente competitivos para concorrer com os produtos estrangeiros? Há todas assim umas questões, mas saúdo esta mudança de deixar de pensar que a solução da agricultura angolana está nos mega projetos públicos. Queremos agradecer ao Dr. Carlos Rosado Carvalho e ao Dr. Sérgio Calundum pela participação neste programa, pela vossa sabedoria nestas questões. Eu aprendi muito e creio que também que a Mayra também. Mayra? Também, muito obrigada. Pronto, então esperamos contar convosco numa próxima ocasião e até à próxima. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em Português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.